Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a aula de hoje, gente. A gente vai fazer uma resolução de atividade. Resolução de atividade sobre o comportamento dos gases, ou seja, das transformações gasosas, tá? Então, vou ler o material aqui para vocês de forma compassada, para a gente entender que dentro de uma questão, para ver se a gente está trabalhando com transformações isotérmicas, isobáricas ou isocórica, tá bom? Então a gente vai ver se eu vou ter que manter pressão constante, se eu vou manter temperatura constante ou se eu vou manter volume constante. Ou então se eu vou utilizar apenas a lei geral dos gases perfeitos, tá bom? Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Olha o que ele diz. Na temperatura de 300 Kelvin, e sob pressão de 1 atm, ou seja, uma pressão atmosférica. Então vamos aqui, o que ele diz? Ele diz aqui que nessa primeira questão aqui, eu tenho a temperatura inicial de 300 Kelvin e pressão inicial de 1 atm. Tranquilo, né? Então, a todo instante a gente vai só colhendo dados. Uma massa de gás perfeito ocupa o volume de 10 litros. Então, vamos entender que isso aqui, o seu volume inicial é de 10 litros. Calcule a temperatura do gás. Então, eu já sei que se eu tenho uma temperatura inicial, ele está pedindo a minha temperatura final, tá? Quando, obviamente, sua pressão é de 2 atm, então a sua pressão final é de 2 atm e ocupa um volume de 20 litros, tá? Então, olha o que eu tenho aqui, gente. Eu tenho um volume seu volume final, 20 litros. O que é interessante agora eu prestar atenção? Em nenhum momento ele fala nessa questão que algum desses componentes, ou seja, algum desses três fatores, pressão, volume e temperatura, se manteve constante. Então, se nada se manteve constante, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou, obviamente, calcular o que ele quer saber, a sua temperatura final, através de quê? Da lei geral dos gases perfeitos. Então, eu tenho que entender que aqui eu tenho pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura final. É igual pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Agora, o que eu vou ter que fazer? Apenas fazer a substituição. Então, se eu estou vendo aqui, ó, pressão inicial, de quanto é que é a pressão inicial? Eu estou vendo que é de 1 atm, vezes. Agora eu vou atrás de quem? Seu volume inicial. Então, quem é o volume inicial? É 10. Tranquilo até aí? Tá? Agora, eu tenho temperatura aqui, aliás, aqui é um T1, né, gente? Então, quem é a temperatura inicial? 300 Kelvin. Então, coloco aqui 300 Kelvin. Tudo isso é igual. Quem é a pressão final? Ele me diz que a pressão inicia com 1 atm e depois vai para 2 atm. Então, eu tenho aqui 2 atm vezes. De quanto é que é o volume final? Então, vou substituir. O volume final é de 20 litros. Então, coloco aqui 20. Coloco só o 20, né? Não há necessidade de colocar a unidade de medida. Dividido por quem? Pela temperatura final. Ou seja, que é o valor que eu quero descobrir. Então, eu coloco aqui apenas T2. Tranquilo, gente, até aí? Então, a gente viu que não tem segredo essa questão. Então, ou seja, ele deu todos os dados, em nenhum momento da questão ele informa que houve um comportamento para se gerar uma transformação gasosa, ou seja, nada se manteve constante, então eu vou resolver apenas pela a lei geral dos gases ideais, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes 10, 10, sobre 300, não é isso? É igual
2 vezes 20 dá 40. Dividido por quanto? Pela temperatura final. Tranquilo até aí? Então, se eu observar isso aqui, eu tenho uma proporção, né? Eu posso eliminar esse zero com esse zero aqui. E aí, agora, o que é que eu faço? Eu faço aquela regra que é produto dos meios pelos produtos dos extremos. Então, eu faço o seguinte aqui, ó. 1 vezes T2, eu tenho o quê? T2, não é isso? E agora eu faço 30 vezes 40, quanto é que dá? Se eu tenho 3 vezes 4, obviamente aqui dá 12, né? Então, 0 aqui, eu coloco aqui, né? Então, eu tenho uma temperatura final de quanto? Se a temperatura inicial é em Kelvin, então aqui a final também será em Kelvin. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma temperatura final de 1200 kelvins. Tranquilo, gente, até aí? Então não tem segredo, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou congelar a tela para vocês aí, para que vocês possam copiar essas atividades aí. Ou então vocês peguem o caderno de vocês, peguem esse material e tentem resolver novamente, tá? Deixa eu dar só uma pausa aqui para a gente começar a resolver outra questão, tá bom?